Entre o final do mês de abril e o início do mês de maio deste ano, o Rio Grande do Sul vivenciou a maior tragédia climática do estado, com uma enchente que atingiu 478 municípios. Cerca de 2,3 milhões de pessoas foram afetadas pela cheia e, na ocasião, 442 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas. E, infelizmente, 173 mortes foram registradas no estado gaúcho. No dia 10 de maio, nós entrevistamos um empresário que nos contou como foi ter que deixar para trás a casa e a academia da qual era proprietário. E agora, quase 3 meses após a tragédia, ele retorna para contar para a gente como está o estado, como é que está se reerguendo tudo. Estamos falando então do Michel Camacho, que hoje também está acompanhado da esposa Milena Vasconcelos e falando ao vivo de Canoas, um dos municípios mais afetados pelas enchentes. Michel, bem-vindo de volta, bom dia. Milena, seja bem-vinda. Bom dia, Sabrina. Bom dia. Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram durante e após o desastre? Então, Sabrina, é até difícil a gente dizer quais foram os maiores, porque foram muitos desafios, muitos. Mas, assim, o que, principalmente no início ali, a incerteza do que seria dali para frente, porque da noite para o dia nós nos vimos sem nada, sem perspectiva de futuro, porque a gente estava sem casa, sem trabalho, sem fonte de renda. E ainda estávamos longe, porque a Milena e o Miguel tinham viajado para visitar os familiares dela. Ainda a gente estava longe. E então o início foi... assim, a gente estava totalmente sem perspectiva, A gente só mesmo era a fé e o que a gente tinha ali que nos mantinha firmes naquele momento. Bom, e vocês são proprietários de uma academia de treinamento funcional e na ocasião em que entrevistamos o Michel pela primeira vez, até mostramos imagens do local submerso. E agora como é que está o espaço, hein, gente? Conta pra gente o que deu para recuperar, como tem sido a retomada da atividade comercial também aí em Canoas. Aos pouquinhos a gente vê o comércio voltando, muitos deixaram, resolveram mudar o local, porque a outra metade da cidade não foi muito atingida, mas ao nosso redor ali a gente vê que aos pouquinhos alguns comerciantes já estão voltando. A gente fez um corridão para conseguir reinaugurar também, porque a gente precisava muito reinaugurar, os nossos alunos precisavam disso, e fomos criando estratégias para essa retomada, O que não dava certo, a gente pensava como que a gente vai conseguir fazer para dar certo. Então, as paredes não paravam de verter água e a gente começou a furar as paredes para escoar água mais rápido. Conseguimos pintar, conseguimos, enfim, inaugurar. Graças a Deus, deu muito certo, os nossos alunos estão bem felizes. E 2 meses depois, de tudo que aconteceu, a gente consegue ver como uma retomada rápida, porque a nossa academia ficou 23 dias embaixo d'água, até a gente conseguir acessá-la. E se a gente for contar de lá, do dia que a gente conseguiu acessar até a inauguração, foi uma retomada bem rápida, na proporção que nós fomos atingidos. Mas as coisas agora estão começando a tomar cara de rotina de novo, Ter uma cara de uma nova rotina, das coisas estarem voltando ao normal. Quer falar um pouco? E com relação à casa de vocês, o Michel havia comentado anteriormente que a parte de baixo da casa tinha sido submersa também, Deu para recuperar alguma coisa? Como é que está aí agora? Então, com relação à casa, nós nos mudamos, a gente morava de aluguel. E entre o processo da enchente, de baixar a água, de fazer a manutenção que a casa necessitava, demoraria pelo menos aí mais uns 3 meses. E como a gente tem bebê, a gente precisava o quanto antes ter o nosso espaço novamente, a gente chegamos num acordo com a proprietária do imóvel, que a gente morava de aluguel,
e nós rescindimos o contrato, pelo menos até que as obras estejam prontas para a gente retornar para aquela casa. Então a gente está em outro local agora, morando num apartamento, que é próximo ali da onde a gente morava também. Aqui no apartamento foi atingido no primeiro andar, a gente está no andar mais alto, mas acabamos tendo que nos mudar. Perdemos tudo que estava no andar inferior lá da casa, foi perdido, né? Sofá, mesa, cozinha, algum eletrodoméstico a gente tentou recuperar, conseguimos a máquina de lavar, mas o restante não, a geladeira a gente não conseguiu recuperar, enfim, o fogão está funcionando só a chama, e a gente está, digamos, acampado hoje, né? Porque a gente não tem sofá, não tem mesa, ainda não tem rack, então priorizamos tudo que a gente tinha, todo o foco, toda a ajuda que a gente recebeu lá na nossa academia, que é a nossa fonte de renda. Aí sim, no segundo momento, a gente vai começar a voltar os olhos aqui para a nossa moradia. Ajuda, quais recursos e apoios do governo, ONGs ou mesmo da comunidade local foram mais úteis para vocês durante esse processo aí de recuperação? Então, Sabrina, no primeiro momento, o que mais nos ajudou, sem dúvida nenhuma, foi a comunidade. Não só aqui ao nosso redor, na nossa comunidade, mas do Brasil inteiro. A gente recebeu ajuda diversas, assim, posso garantir que mais de 1.000 pessoas nos ajudaram, seja financeiramente, seja com palavras de conforto, seja com ajuda de mão de obra, emprestando materiais, emprestando maquinário. Então a gente recebeu muita ajuda, principalmente da comunidade, e num segundo momento, sim, o governo começou a ajudar. Até ontem a prefeitura fez um depósito para as empresas que vai contribuir muito na ajuda também. O governo federal também na pessoa física ajudou, mas sem dúvida nenhuma a principal ajuda que nos ajudou a retomar com rapidez foram as pessoas, sem dúvida. E como nós somos uma franquia também, a gente teve muita ajuda da nossa franqueadora, e foi o que proporcionou esse recomeço tão rápido também. É isso, a união faz a força, né? Bom, o estado do Rio Grande do Sul, ele se reergue dia após dia. Agora eu quero saber de vocês, quais são as principais dificuldades encontradas aí após essa tragédia? O que vocês veem que é a principal dificuldade enfrentada aí pelos gaúchos atualmente? Então, hoje a gente tem uma dificuldade grande com mão de obra, independente do serviço que precise, porque a demanda está muito grande para todo mundo. Materiais também diversos, também por causa da demanda. Então, tudo que tu precisa tem alguma dificuldade, porque está todo mundo precisando da mesma coisa. Precisa consertar a geladeira, não tem quem conserte, porque os técnicos estão lotados de trabalho. Precisa fazer uma obra em casa, não tem quem faça, porque está todo mundo cheio de trabalho, né? Então, isso está dificultando bastante, né? Que as coisas voltem ao normal nos lares, nos trabalhos, porque é contar com a sorte. E acho que a parte psicológica também, as pessoas até hoje só falam nisso. Então, você encontra com alguém que não via há muito tempo, desde que aconteceu, é o único assunto, sabe? Dá para ver que as pessoas ainda estão psicologicamente muito abaladas com tudo que aconteceu. Todo mundo perdeu muita coisa, né? Sorte de quem não perdeu nenhum familiar, mas foi realmente uma catástrofe muito grande. Então, acho que vai ser um assunto presente durante muito tempo aqui ainda. Bom, e para a gente finalizar a participação de vocês, que falam conosco direto de Canoas, no Rio Grande do Sul, a gente gostaria de saber quais são as maiores preocupações de vocês e, ao mesmo tempo, quais são aí as maiores expectativas, né, esperança para um futuro, enquanto vocês trabalham para reconstruir a vida e o lar de vocês. Então, falar sobre medos ou dificuldades aí que a gente imagina, hoje só penso positivo, tá? Eu só penso coisas boas. A gente passou tanta coisa ruim
e ao mesmo tempo essas coisas ruins trouxeram muita coisa boa. Muito aprendizado. Muito aprendizado e muita solidariedade, e eu só consigo ver coisas boas para daqui para frente. A gente tá com uma esperança inabalável, a gente tá com muita fé que as coisas serão muito melhores do que eram, de verdade, não só para nós, mas para todos aqui ao nosso redor, porque realmente tudo isso que a gente passou, não tem como a gente ter passado por isso e não sair mais forte. Então eu só consigo enxergar coisas melhores daqui para frente. E eu falo sempre, né, quando o assunto é eu perdi tudo, que a gente fica muito triste, eu digo, gente, vamos focar na parte positiva. Tá todo mundo vivo com seus empregos, pelo menos o nosso círculo ali, né, que estão voltando a trabalhar, estão reconstruindo. Então acho que quando a gente foca na parte positiva, das coisas estarem voltando ao normal, da gente ter aprendido tanto, da gente estar com os nossos familiares, o universo começa a trabalhar a favor de que coisas boas aconteçam. Então, acho que focar no positivo nesse momento é o mais importante. Excelente, então agradeço demais, viu, Michel, Milena, pela participação de vocês mais uma vez aqui com o Jornal da Manhã Patos, Jovem Pan Patos de Minas. Obrigada por contar pra gente sobre como vocês têm se reerguido após a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Parabéns pela positividade, pela garra, e desejamos que a vida de vocês e de todos os gaúchos se normalize aí o mais rápido possível. Obrigada mais uma vez e uma excelente quarta-feira para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada.